Olha, o Barroso mandou um recado para o Bolsonaro que não tem como a gente ignorar. Olha só, o Barroso falou que, o ministro do STF, presidente do TSE, falou que o STF impediu um genocídio do povo brasileiro ao barrar algumas medidas do governo Bolsonaro. Olha só, eles estão associando, Barroso agora está associando o governo Bolsonaro ao genocídio. O Gilmar Mendes tinha feito a mesma coisa antes. Aí tem duas análises que a gente pode fazer a partir desse recado. A primeira delas, eu vou falar por cima agora, as duas depois a gente vai aprofundar. A primeira delas é que o Gilmar Mendes e o Barroso, falando sobre genocídio, associando o governo Bolsonaro ao genocídio, o Gilmar Mendes até falou que as Forças Armadas estavam associadas ao genocídio, quer dizer, tudo isso, eles impulsionam essa denúncia contra o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, porque ele foi denunciado por genocídio. E aí tem dois ministros da Suprema Corte do Brasil que já associaram o governo ao genocídio. Agora imagina os juízes lá do Tribunal Penal Internacional, quando eles forem investigar o caso, ver todas as provas, eles veem que dois ministros de 11 da Suprema Corte já associaram o governo a genocídio. A situação do Bolsonaro vai só piorando no julgamento internacional que ele vai ter que enfrentar nos próximos anos. Só piora, cada dia piora. Só que aí tem a segunda análise que é possível de fazer sobre isso. O Barroso é amigo de Sérgio Moro. Sérgio Moro quer ser presidente do Brasil em 2022. O Barroso, acontece que ele também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é quem tem poder para quê? Para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. E aí o Barroso associa o governo Bolsonaro ao genocídio. Mais do que isso, ele falou isso com a voz assim, quase chorando, com a voz até falhando um pouco, porque ele se emocionou ao falar disso, de como o STF evitou o genocídio do povo brasileiro. Olha só, vamos falar mais sobre isso, mas antes, um segundinho, você quer ajudar a derrubar o desgoverno? Curte o vídeo, mas principalmente se inscreve no canal, porque o governo Bolsonaro, eles trabalham na base da mentira, bombardeando as pessoas por todos os lados com mentiras, mentiras e mentiras. E é pra gente quebrar as mentiras no meio, um segundinho, você se inscreve no canal, é de graça, é só clicar no botão e aí você ajuda porque o algoritmo do YouTube, o robozinho do YouTube, ele vai mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube para mais gente que não é inscrita no canal. Aí mais gente vai conhecer o canal e vai ter acesso à verdade. Então um segundinho de graça. E olha só, além da gente aqui falar a verdade, também instalamos aqui esse outdoor em Maceió, na Avenida Álvaro Calheiros, e o próximo outdoor será no Rio de Janeiro, mas a gente já está com outdoors encaminhados como esse, contra o Bolsonaro, encaminhados em Recife e em outras cidades do Brasil, talvez em Brasília, em Curitiba. Então, nas próximas semanas teremos novidades, vamos encher o Brasil de outdoor. Quem quiser colaborar, se inscrever no canal é de graça. Se quiser colaborar com algum dinheiro, tem o número da conta, eu vou deixar na descrição e vou deixar também os links do Apoia-se ou para você ser membro no primeiro comentário. Se quiser ser membro, é só clicar Seja Membro do canal. A partir de R$3 você já ajuda e a gente faz aqui. A gente só não fica dando notícia, a gente faz ativismo contra o desgoverno. Então, segundinho, de graça, você só pode se inscrever no canal e já ajuda muito. Então, vamos agora falar sobre o caso. E antes, já que o Barroso chamou o Bolsonaro de genocida, vai no Twitter e coloca hashtag BozoGenocida. É Bozo, B-O-Z-O, genocida, tudo junto. Coloca a hashtag, vamos ver quantas pessoas do canal vão colocar hashtag no Twitter. Sempre que colocar hashtag, coloca também mais 2 ou 3 palavras. Hashtag BozoGenocida e aí mais 2 palavras, 3 palavras, uma frase que reflita a sua opinião sobre o desgoverno. Eu vou clicar na hashtag e ler os comentários, hein? Então, coloca no Twitter. Agora vamos falar sobre isso. Olha só, sobre a primeira análise. O Bolsonaro se complica cada vez mais no Tribunal de Haia, que é o Tribunal Penal Internacional. Por quê? Ele foi denunciado por genocídio não por qualquer pessoa, por uma união de profissionais da saúde que representa mais de 1 milhão de profissionais da saúde no Brasil. 1 milhão de pessoas colocaram o Bolsonaro por genocídio. E aí, na denúncia, explicaram por quê. Fiz um vídeo sobre isso anteontem, que está explicadinho por que eles dizem que o Bolsonaro é genocida e quais outros crimes contra a humanidade, porque são 2 crimes, genocídio e crime contra a humanidade, pelos quais ele foi denunciado. E quais são os outros crimes que ele fez? Porque genocídio é você matar muitas pessoas deliberadamente, tendo a intenção. Mas crime contra a humanidade são as pessoas que ficaram doentes, as pessoas que estão sofrendo com a morte de familiares, as pessoas que ficaram dias na UTI, pessoas que, enfim, sofreram de maneira, não morreram, mas também sofreram muito. Então é um crime contra a humanidade o que o Bolsonaro está fazendo. E aí vem o presidente Barroso do TSE, que também é do STF, ele é presidente do TSE, ele é do STF, e fala que o STF evitou o genocídio. Como o STF evitou o genocídio? E aí o Barroso fala, e o argumento dele, só o argumento do Barroso, a fala do Barroso já pode ser usada como prova para o Bolsonaro, porque prova muito.
Ele falou que o STF barrou um projeto, muita gente não ficou sabendo. O Bolsonaro queria fazer um projeto de comerciais e gastar centenas de milhões, 200 milhões era a verba inicial disso, que se chamava O Brasil Não Pode Parar. Google, O Brasil Não Pode Parar, Bolsonaro, março. O Bolsonaro queria fazer campanhas em TV e rádio no Brasil inteiro para incentivar as pessoas a não se isolarem, incentivar as pessoas a continuarem trabalhando e a saírem de casa. Olha o tamanho do genocídio, aí é deliberadamente, porque para ser genocídio tem que ter intenção. É muito difícil você dizer que não há intenção do Bolsonaro matar mais pessoas quando toda a ciência, todos os cientistas do mundo, a Organização Mundial da Saúde, e o Brasil é afiliado à ONU, certo? O Brasil faz parte da ONU, e a Organização Mundial da Saúde é um órgão da ONU, e a Organização Mundial da Saúde manda as pessoas se isolarem, a maioria dos países do mundo faz o lockdown, os países que fizeram lockdown tiveram menos mortes, os países que não fizeram lockdown tiveram mais mortes, aí vem o governo Bolsonaro e tenta fazer comerciais em rede nacional mandando as pessoas saírem de casa. Comenta, isso é genocídio ou não? Aproveita quando você usar a hashtag BozoGenocida, comenta também no Twitter, é genocídio ou não? E também fala, porque muita gente não sabe que o Bolsonaro tentou fazer isso. Por quê? Porque o STF barrou. O STF barrou. Quantas centenas de milhares de vidas o STF não salvou barrando esse um ponto do governo Bolsonaro, uma medida que o governo Bolsonaro tentou fazer? Olha quantas pessoas o Bolsonaro ia matar. Quantas pessoas não iam também ficar doentes e não morrer? Quantas pessoas não iam chorar morte de familiares se o Bolsonaro tivesse feito isso? Olha só. Mais do que isso, o STF também barrou o fato de que o Bolsonaro queria impor que nada pudesse fechar no Brasil, que não teria isolamento nenhum, e impor porque nós somos governo federal, então os estados e municípios não têm poder de nada. O governo Bolsonaro, por decreto, fez isso. E o STF barrou. O STF deu poder para os estados e municípios para que eles pudessem fechar o comércio se precisasse, fechar restaurantes, bares, impor lockdown, inclusive, quando necessário. Claro, lockdown foi feito muito mal feito no Brasil, aí por conta também do Bolsonaro, que como ele não pôde fazer da maneira dele, ele organizou associações de bares e restaurantes, associações de lojistas, associações de donos de shopping, ou seja, gente muito rica, muito rica, para ficar pressionando governadores e prefeitos. A maioria são covardes, covardões, ou tem o rabo preso, e aí, olha, com o rabo preso, o Dória que o diga, né? Pois bem, eu tenho o rabo preso e aí eles acabaram cedendo. Se tivessem feito o lockdown direitinho, como muitos queriam fazer, o Dória no comecinho falou que ia fazer, muitos falaram que ia fazer, no fim não fizeram porque tem o rabo preso ou porque são covardes. A maioria é rabo preso, viu? Não seja ingênuo, vamos parar de ingenuidade aqui, a maioria é rabo preso. Aí não fizeram lockdown, a economia ficou estagnada 3, 4 meses em vez de ficar estagnada 1 mês e meio como deveria ser. Imagina, lockdown direitinho 1 mês e meio, não tem mais caso, abre tudo depois de 1 mês e meio. A gente, desde o finalzinho de abril, a gente estava no Brasil a todo vapor, sem problema nenhum, fronteira fechada, quase nenhum caso, era só mapear onde tem caso, tá. Não fizeram por causa do Bolsonaro. E aí o Barroso, ele fala sobre isso, resumidamente, fala, o STF evitou um genocídio. Também o STF evitou que o Ministério da Saúde, que o governo federal, o governo Bolsonaro, que eles parassem de divulgar os dados da pandemia. Foi o STF. Por quê? Alguém entrou no STF e falou, o Bolsonaro quer parar de divulgar o número de mortes, número de casos, número de tudo. Eles são obrigados a divulgar. Aí o STF falou, não, é obrigado mesmo, assinou lá. Então, Barroso e Gilmar Mendes já associaram Bolsonaro ao genocídio. Agora lembre-se que o Celso de Mello, que também é ele quem está naquele caso Bolsonaro versus Moro, da interferência na Polícia Federal, o Celso de Mello já comparou Bolsonaro ao Hitler. Então tem 3 ministros do STF que abertamente já são contra o bolsonarismo. 3 assim abertamente. 1 chamou ele de Hitler e 2 chamaram ele de genocida. É isso que aconteceu em miúdos. Agora, a segunda análise que é pior ainda. Se essa você já pensou, pô, o Bolsonaro vai estar com maus lençóis lá no Tribunal Internacional, porque lá não tem Dias Toffoli, que é de Lula, às vezes está com Bolsonaro, às vezes não. Lá não tem Augusto Aras, lá não tem esse Noronha, esse presidente do STJ que tem amor à primeira vista com Bolsonaro. Bolsonaro só faltou fazer coraçãozinho pro Noronha, esse que soltou o Queiroz. Lá não tem esse pessoal. Lá são juízes internacionais, é gente séria. Lá não vai dar para ficar comprando voto, prometendo vaguinha no STF. Lá não tem essa mamata. Então, olha só, a situação do Bolsonaro só piora. A segunda análise é pior ainda. Por quê? Eu falei aqui, tem uma guerra na direita visando 2022. O Bolsonaro quer se manter até lá, só que o Bolsonaro tem vários problemas para se manter até lá, e um deles é que o Sérgio Moro quer ser presidente. Eu falo, o Dória também quer ser presidente, apesar que o Dória está com a popularidade tão embaixo em São Paulo que, a minha opinião, ele vai para a reeleição em São Paulo. Não dá para o Dória ser presidente, a não ser que ele tenha uma carta na manga que a gente não saiba.
Mas ele quer colocar um aliado dele lá, ele vai tentar de tudo para colocar um aliado. E talvez ele até se alie ao Sérgio Moro, quem sabe. Mas o Sérgio Moro quer ser presidente. Sérgio Moro, Mandetta, esse pessoal aí tá tentando ser presidente, custe o que custar. E o Sérgio Moro é amigão de Barroso. Olha só. E o Barroso chama o Bolsonaro de genocida. E o Barroso, por acaso, ele também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, é dele, Barroso, o poder de escolher quando e se vai pautar a cassação da chapa. Ele vai pautar a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Mas é ele que escolhe quando. Mais do que isso, é ele quem dá aval para muitas das investigações. Olha só que coisa. Mais do que isso, ele é amigão de Fachin, aquele que o Deltan Dallagnol falou, o Fachin é nosso, outro amigão de Sérgio Moro. E o Fachin é relator de algumas das investigações que estão contra o Bolsonaro no TSE de cassação de chapa. As investigações estão andando, não pense que não, estão andando. Mais do que isso, outro amigão de João Dória, que também está contra o bolsonarismo, é Alexandre de Moraes, que é o relator de quê? Do inquérito das fake news. Vai ligando os pontos e vai vendo o cerco fechar contra o Bolsonaro, vai vendo. O inquérito das fake news tem todas as provas que podem caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, porque o inquérito das fake news está investigando desde lá atrás, desde março de 2018, quer dizer, 7 meses antes das eleições. A CPI, o inquérito das fake news no STF já está investigando tudo, já quebrou o sigilo do velho da van, já inclusive tirou o Twitter dele do ar, do dono da Smart Fit, do dono da Riachuelo, já estão todos sem Twitter, todos com sigilos devidamente quebrados. Então, estão colhendo as provas, Essas provas, e o Alexandre de Moraes também está no TSE. Olha só, o Bolsonaro já tem 3 inimigos no Tribunal Superior Eleitoral. São 4 votos para caçar a chapa, 3 são inimigos do Bolsonaro, só que na última votação o Bolsonaro perdeu 4-3 e o Alexandre de Moraes nem votou contra o Bolsonaro. Uma votação hoje seria 5-2 contra o Bolsonaro. Olha só, a situação é difícil, muito difícil. Esse inquérito das fake news vai turbinar as ações de cassação da chapa, que são relatadas pelo ministro Edson Fachin, amigão de Sérgio Moro, e que vão ser colocadas na pauta pelo Barroso, amigão de Moro. Mais do que isso, que é mais sobre o mal-estar entre o Bolsonaro e esses ministros lavajatistas, esses ministros ligados ao PSDB, que é mais, o Barroso vai fazer uma live na quinta-feira com o Felipe Neto, às 19 horas no canal do Jota. Jota é um portal de jornalismo que fala sobre o judiciário. Aí o Barroso vai fazer essa live com o Felipe Neto. A partir do momento que essa live foi anunciada, o gabinete do ódio começou a atacar o Felipe Neto, tentar ligá-lo à pedofilia, fake news contra o Felipe Neto, assim, sem parar. O Felipe Neto até publicou faz algum tempo no Twitter, faz algumas horas, ele publicou um estudo que mostra que foram mais de 3 milhões e 900 mil publicações contra o Felipe Neto, alcançaram milhões de pessoas com fake news contra o Felipe Neto. O gabinete do ódio está desesperado. E aí, a gente vê a gravidade das coisas pelo desespero do gabinete do ódio. Por que eles estão tão desesperados? De um lado, os filhos do Bolsonaro dizem que o Felipe Neto não tem poder nenhum, que ele é um cara irrelevante. Mas, de outro lado, eles gastam todos esses recursos para atacar o Felipe Neto e para tentar ligá-lo à pedofilia, todo tipo de baboseira que eles inventam. Por quê? Se ele é irrelevante, por que estão atacando ele com todas as forças, como há muito tempo não se via? A hashtag Todos contra Felipe Neto, subida por robôs e por bolsonaristas, está em primeiro no Twitter desde ontem à tarde. E não adianta, não pode fazer o que quiser. Quando alguma hashtag chega perto, eles ligam os robôs para que ela fique em primeiro. Claro que o Twitter não faz nada. Pois bem, e fica lá em primeiro, o Twitter não tá nem aí que são pessoas com discurso de ódio, não tá nem aí que a maioria é fake news, a gente sabe que o Twitter é aquela terra de ninguém, o Twitter é uma rede fascista. Pois bem, mas infelizmente é lá onde ocorre muita coisa, é lá onde estão todos os jornalistas, os parlamentares, os assessores dos parlamentares, é lá onde está todo mundo, infelizmente é a maneira mais fácil de chegar nas pessoas, é através do Twitter, por isso que é tão usado. Ok. Por que esse desespero todo? Porque o Felipe Neto vai falar com o Barroso, o Felipe Neto é um anti-bolsonarista convicto, até falou que em 2016 foi golpe contra Dilma, que surpreendeu a todo mundo, até a mim, e ele vai falar com o presidente do TSE, que acabou de chamar o Bolsonaro de genocida, vai ser aquela conversa anti-bolsonarista, só que o Felipe Neto tem uma conversa anti-bolsonarista comigo, é uma coisa, com com um amigo dele qualquer, é outra coisa, com outro youtuber, é uma coisa. Agora, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral... Ixi,
aí eu vou falar. Aí o buraco é bem mais embaixo. Então, o cerco está fechando, as investigações estão avançando, os inimigos do Bolsonaro estão em postos estratégicos. Imagina uma guerra em que o adversário colocou os soldados no lugar certinho. Não tem como você avançar. E o Bolsonaro não consegue, ele não consegue avançar. Ontem, a saída do MDB e do DEM foi uma das maiores derrotas do governo Bolsonaro desde que o Bolsonaro assumiu. E a situação está cada vez pior, porque agosto vem aí, estamos cada vez mais perto de agosto, e agosto vai ser o terror do Bolsonaro. Anota, tá? Agosto vai ser o terror do Bolsonaro, e setembro também. Então, calma, muita calma. Quando voltar o judiciário, comecinho de agosto, teremos novidades. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Não esquece, Twitter, Bozo Genocida. Falou.